Salve, salve galera! Vamos lá então, terceiro vídeo para a gente poder falar sobre a revisão da tutoria Módulo 1, Etapa 1, PBL Medicina. Roda a vinheta. Lembrando que a gente já desenvolveu nos vídeos passados, primeiro a metodologia ativa, né, sobretudo o PBL, depois a gente também falou sobre História da Medicina, que foi o desenvolvimento do primeiro e segundo problemas discutidos em tutoria. O terceiro problema discutido em tutoria foi justamente falar sobre medicina baseada em evidência, né? Então, na medicina baseada em evidência, a gente traçou aí vários... discussões acerca de estudos epidemiológicos, né? E aí a gente entende que estudo epidemiológico é caracterizar o processo saúde e doença e o seu percurso, né? Então, como que o processo saúde e doença se relaciona? Aí que vem a história, vai pautar lá na frente, né, a história natural das doenças e tudo mais. Então, quando a gente trabalha medicina baseada em evidência, né, tem que ter uma base científica. E aí que a gente discutiu várias questões sobre os estudos. Ele poderia ser dividido entre unidade, tipo de intervenção e o propósito a ser criado, ok? Esse tema, né, não é algo que eu domino, tudo bem? Então eu estudei lá tal, e trouxe pra gente aqui discutir. Mas, de fato, não é a minha formação, eu não sou um publicador acadêmico, um pesquisador, uma coisa parecida, tá? Então eu sofro como qualquer um de vocês está assistindo esse vídeo aí, mas eu tentei trazer o máximo que eu encontrei de conteúdo bacana pra gente, tá bom? Então veja só, quanto à unidade, a gente pode avaliar no estudo o indivíduo único, exclusivo, como um relato de caso, por exemplo, ou uma coletividade, através de outros tipos de estudo, tá? O relato de caso é um dos únicos estudos que ele é individual, tá bom? Os outros todos são ecológicos, né? Todos vão trabalhar com populações, tá bom? A intervenção, o estudo ele pode ter os examinadores apenas observando, ou ele pode ter esses examinadores fazendo alguma experiência, né, com intervenções, tá? E a gente tem, por exemplo, nos observacionais, vários estudos, enfim, mas que eles vão colocar fatores de exposição. Então, eu exponho um grupo a determinado risco e esse paciente acontece isso. Eu só observei, né, os fatores de exposição desse paciente, tá? desse estudo. E o experimental, não. A gente efetivamente dá alguma coisa para ele, não é só um risco de acontecer alguma coisa, não. Eu faço uma ação, por exemplo, um caso controle, um duplo cego randomizado, você faz experiências, né? Então, um tipo experimental, né, são realmente os ensaios clínicos que você vai desenvolver esse raciocínio, tá bom? E quanto ao propósito, ele pode ser meramente descritivo, olha, observei isso aqui, papapá, ou ele pode ser analítico. E no ponto de vista analítico, você já vai trabalhar mais esse dado com relação a causa e efeito, ou efeito e causa, né? Caso seja um estudo retrospectivo, você sempre vai pensar no qual foi o efeito que trouxe essa causa. No estudo prospectivo, qual é a causa desse efeito lá na frente, né? Então, sempre vai ter essas questões aí, tá? Essa bibliografia eu trouxe pra gente dos fundamentos da epidemiologia, tá? E epidemiologia básica, ambos os livros de 2010. Uma outra coisa muito importante, que isso provavelmente vai cair em prova, é qual o nível da evidência que a gente está trabalhando, tá? A gente, por exemplo, está acostumado aqui no canal a gente fala da American Heart Association, né, que traz lá os níveis de evidência do ILCOR. Então, isso é uma metodologia de classificação de estudos, né? Então, quando ele fala lá que a amiodarona é classe 2B, significa que ela tem um nível de evidência menor do que a RCP, por exemplo,
que é classe 1A, né? Então, não sabe que a RCP bem feita faz diferença na vida do paciente. Mas quando a gente está falando sobre níveis de evidência de publicações em geral, em absolutamente qualquer segmento, a gente tem que trabalhar a pirâmide das evidências, né? Então a gente tem em 1979, lá no modelo anglo-saxão, né? Então a gente tem tanto os Estados Unidos montando muita coisa, o Canadá montando muita coisa, e a gente tem lá, então, a base da pirâmide, né? O nível de evidência mais fraco ali são as opiniões, os relatos de caso, né? A opinião de especialista, né? A gente tem os estudos in vitro, em animais, os estudos em série, então vários casos que tiveram a mesmo estudo, né, sobre esse mesmo tema em vários casos, né, não só o relato de um caso, mas o estudo ecológico. Os estudos transversais, né, então os transversais são o quê? Hoje, é um recorte temporal, o que está acontecendo no exato momento de agora, tá? Não tem como avaliar o que foi para lá e para cá, não, hoje tá desse jeito, né? Então, esses estudos transversais trabalham assim. Os estudos de caso controle, que já são dependentes ali de um paciente sadio, né, e outro que vai desenvolver essa moléstia, ou que desenvolveu a moléstia estudada e tudo mais. Os estudos coorte também são estudos independentes, né? Então, independente, ele avalia o fator causal, né? Então, o que levou a esse agravo, né? São os estudos de coorte. Todos esses daí, eles são ensaios que a gente chama de primários, tá? Então, são ensaios primários, que é quem põe a mão na massa mesmo. Então, o pesquisador vai lá, desenvolve um grupo, um time, e esse grupo, esse time, estuda o que está acontecendo, tá? Ele vê ali os dados ali, descreve ou analisa, mas ele vai, enfim, pôr a mão na massa lá, tá? Quando a gente trabalha estudos secundários, tá? Aí a gente já está falando de revisão sistemática e meta-análise, né? Que até 1979 eles eram classificados juntos ali, tá bom? Hoje a meta-análise está em primeiro, né? A nova classificação de 2016, meta-análise é o mais top do top, e abaixo dele a gente tem as revisões sistemáticas de literatura. Tanto a meta-análise quanto a revisão de literatura, o objetivo é meio que esgotar o que tem de publicação relevante sobre o assunto. Tá? Então, quando tem uma publicação de uma diretriz, por exemplo, isso é uma revisão de literatura, isso é uma meta-análise, né? Então, com base em todos os estudos de quem fez os trabalhos, a gente compila aquilo que realmente dá muito certo e fala, ó, agora tem um consenso, ou não, vamos discutir um consenso a partir dessa meta-análise, por aí vai, tá bom? Isso é importante. Eu acho que só faltou falar sobre os ensaios clínicos randomizados, né, e os casos, enfim, do cego, duplo cego, triplo cego. Então, os ensaios clínicos que são os cegos, quem é o paciente não sabe que está recebendo medicação ou placebo. Os duplos, por exemplo, né, estudo de medicação. O duplo cego, nem o paciente, nem quem está executando a ação de entrega sabe quem é placebo e quem não é, tá bom? Quem é medicação real, tá bom? De estudo. E o triplo cego, nem os pacientes, nem os atores ali que vão entregar essa... Ator não no sentido de estar atuando, tá? Tipo, que está fazendo, tá bom? Os executores que vão entregar ali o remédio, e nem quem está fazendo a pesquisa sabe, tá? Quem sabe? Uma quarta entidade. Então, os triplos cegos são muito difíceis de fazer, mas uma quarta entidade que vai auditar esses dados, e nenhum indivíduo vai ser nomeado, tá? Vai ser tudo númerozinho. Então, o indivíduo XYB aqui é que vai receber a medicação, enfim, o outro não vai, então ninguém sabe nada, tá? Só quem vai trabalhar esses dados depois que foram alimentados por quem fez a pesquisa, quem vai trabalhar esses dados depois é que tem as informações completas, tá ok? Então, tudo isso visa desenvolver teorias do processo saúde e doença,
que foram sendo desenvolvidas, né, até chegar hoje na história natural das doenças, né? Então, tudo isso desenvolveu até chegar no século XXI, até as determinantes sociais, tá? Então, se você acompanha o vídeo de História da Medicina, esse é um detalhe que não coloquei lá naquele outro vídeo, mas estou colocando aqui agora. A gente sai do modelo, né? Vamos até pegar aqui a historinha do modelo certinho aqui, místico, né? Que era xamânico religioso, para a teoria dos humores hipocráticos, depois a teoria dos miasmas de Galeno, depois a teoria unicausal dos micro-organismos. Pastor Robert Koch e companhia limitada lá, tá? A gente tem a fragmentação cartesiana do corpo, né? Então, estudar tudo em partes. É o corpo maquinizado, né? Como traz a teoria de Isaac Newton, e o modelo biomédico de Flexner, né? Então, focado na assistência à doença, né? Saúde e ausência de doença, tudo bem? Depois a gente tem a teoria multicausal, biopsicossocial, né? Que a saúde é uma adaptação do ser humano ao meio, e por fim, hoje a gente trabalha com as determinantes sociais, então é indissociável onde o indivíduo está, qual é o nível social por trás desse paciente, né? Então, não estou falando nível financeiro, tá? É nível social mesmo. Sei lá, qual que é a condição de trabalho que esse cara tem, qual a ergonomia que ele tem no trabalho dele, quais os riscos que ele está exposto, né? Então, tudo isso influencia num processo de saúde-doença, tudo bem? As vulnerabilidades que ele tem, os direitos humanos trabalham muito nisso, sendo, portanto, a saúde um processo de justiça social. Então, só para repassar essas teorias aí, porque agora a gente precisa lembrar que uma das formas de avaliar o nosso paciente é através de prevenção, né? Para poder fazer a prevenção, você precisa conhecer a doença, né? Então, como é que a gente desenvolve essa sabedoria? Então, a gente tem um agente, um ambiente e um hospedeiro, né, num grande triângulo aí, e um vetor que vai unir esses caras, tá ok? Nesse momento, o que vai acontecer? É um modelo próprio de evolução da doença, ou seja, a história natural da doença. Sem intervenção nenhuma, esse cara vai desenvolver um período pré-patogênico, antes do vetor ligar esses caras, ambiente, agente e hospedeiro. Hospedeiro geralmente é nós, né? Vai ficar doente. E depois que tem um estímulo desse vetor, ele sai do período pré-patogênico e entra num período de latência, onde você vai ter a proliferação ali dos micro-organismos, enfim, as células estão crescendo. Depois um período subclínico, onde ele não tem ainda, né, toda aquela mudança dos tecidos para poder causar sintoma no paciente. Um pouquinho depois, aí já vem sinais e sintomas mais clássicos, aí diagnóstico clínico é possível, ou através de exames complementares. E caso isso não aconteça, o cara vai começar a ter danos, né, teciduais, danos em órgãos e sistemas, até evoluir para 3 coisas, né? Pode morrer, pode recuperar, ou pode ficar imune, né? Ou ter uma cronificação, tá bom? Então, tem doença que vai dar imunidade, tem doença que vai ficar crônico vegetativo, por exemplo, tem doença que vai ficar crônico e bem, tá? Mas não vai ter cura, né? Então controlado, então tem tudo essa questão aí, tá bom? Então, nas nossas intenções de tratamento, o que a gente vai ter que fazer então? No período pré-patogênico, proteção e promoção, que deveria, dentro de uma política pública de saúde que a gente trabalha hoje no Brasil, resolver 80% da porra toda lá. Por quê? Porque vovó já dizia, é muito melhor prevenir do que remediar, tá? É basicamente por isso. Ou seja, a gente tem a prevenção primária muito forte nesse período pré-patogênico, através do quê? Política, basicamente, e conscientização, né? Então, a vacina é um grande exemplo de proteção, prevenção primária. Então, você faz uma proteção à saúde da pessoa, saúde bucal, você faz uma promoção à saúde, enfim, rotina ginecológica, né? Papa Nicolau, por exemplo. Então, você vai lá fazer uma
uma prevenção, né? O próprio nome já diz. Então você está fazendo esse tipo de atitude dentro de uma estratégia de assistência básica pré-doença. Depois já está doente, você vai tentar fazer o quê? No período, né, segundo momento lá, diagnóstico e tratamento e limitar o dano, né? Então basicamente é isso que você tem que fazer numa prevenção secundária, e prevenção terciária seria a reabilitação desse indivíduo na sociedade. A gente já trabalha hoje com prevenção quaternária e até em alguns aspectos quinquenária, mas isso fica para o próximo problema quando a gente for discutir política nacional de atenção básica ou atenção primária, enfim, isso tudo vai entrar ali, tá bom? A gente trabalha com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas dentro da medicina baseada em evidência, que foi um conceito introduzido lá no Canadá, nos Estados Unidos, por David Saquet e alguns outros autores que você pode ter ouvido também como pioneiros. Esse é um dos citados nessa época de 90, 92, que trazem para a gente um apoio muito grande à experiência clínica com estudos epidemiológicos, ou seja, ele trabalha a teoria e aplica na prática. Por isso é que é uma medicina baseada em evidências, não em empirismos, né? Eu acho que é assim que faz. Não, você tem uma evidência sólida para isso, tá bom? O objetivo dessa metodologia de medicina baseada em evidência, que já existe no Brasil desde 96, né? A primeira universidade a trabalhar isso foi a Unifesp aqui de São Paulo, Universidade Federal. Então ela traz para a gente um aumento da eficiência e qualidade dos serviços, reduz custo operacional, né, através da prevenção, tratamento e reabilitação, porque você sabe a evolução da doença, a aplicabilidade social das conclusões, ou seja, eu consigo ser um pouco mais equitativo, respeitar inclusive um princípio do SUS, de dar mais para quem precisa mais, né? Um processo, ele segue um rito de 5 etapas, alguns autores colocam até 6, mas o comum são 5. Vai ter questão clínica, acesso à informação e às evidências, né? Inclusive está dentro do Código de Ética Médica, que a gente precisa se atualizar, assim como tem no Código de Ética de Enfermagem também, você precisa estar sempre atualizado, é uma questão ética sua própria, então você tem que ter acesso à informação e evidência. Terceiro ponto, a análise crítica e habilidade prática. Tem muita coisa que você vê na literatura, pô, legal, um medicamento novo custa R$5.000, amigão, toma. Ah, o cara não tem nem comida em casa, não vai tomar. Então não é aplicabilidade prática. Aplicação no contexto multifatorial, biopsicossocial. Às vezes o cara não sabe ler, você vai ter que dar um jeito de desenhar aqui, ó, um solzinho, esse remédio você toma de dia, tá entendendo? Então, tudo isso faz sentido e, claro, avaliar a eficácia. Pô, o que você fez, o que você prescreveu, por exemplo, está trazendo resultado? Por que não? Poxa, a comunicação falhou, o paciente tem dificuldade na vista, não consegue tomar o remédio é pequenininho, sei lá, então vários fatores podem interferir, mas esse é o processo da medicina baseada em evidência. Vamos revisar? Questão clínica, o que está acontecendo com o paciente, acesso à informação e às evidências, análise crítica e aplicabilidade prática, aplicação no contexto multifatorial e avaliação da eficácia. Isso é medicina baseada em evidência. E como que a gente escolhe o que fazer? 3 componentes: sua experiência clínica, aquilo que você tem mais facilidade, tranquilidade, segurança para poder trabalhar, preferência do paciente, mais um princípio ético que a gente vai discutir depois, da autonomia, né? Então guarda aí o gancho para poder falar no próximo vídeo, e as evidências da pesquisa, né? Qual o nível de evidência que tem esse negócio aqui para eu poder estar estudando, tá ok? Legal. Os fatores de risco são coisas modificáveis. Isso é legal, pode ser que caia na sua prova. E os marcadores de risco são fatores não modificáveis. Por exemplo, fator de risco, o tabagismo. Todo mundo sabe que o tabagismo é um fator de risco para desenvolvimento de neoplasias pulmonares. Todo mundo sabe que um marcador de risco pode ser um fator genético, né? Então você tem lá um gene que tem uma tendência a desenvolver mais uma patologia, uma doença, enfim, né? As doenças autoimunes, por exemplo, são baseadas em marcadores de risco.
Então, ele pode desenvolver essa doença hoje, amanhã, ou daqui 100 anos, ou nem desenvolver. Mas é um marcador de risco. Vai ficar sempre com essa pulguinha atrás da orelha ali, né? A doença de Crohn, por exemplo, tem seus próprios marcadores de risco. Então, enfim, várias doenças têm isso daí. Genética é um tipo de exemplo de marcador de risco não modificável. Não dá para você mudar. Quer dizer, até dá, né? Mas daí a gente está falando de epigenética, uma outra pegada. Mas normalmente você não muda a genética. Agora, no fator de risco você muda. Pô, você fuma, você para de fumar. Você é sedentário, você para de ser. Você se estressa, você... Bom, você para de ser estressado. Você dá seus pulos aí, tá bom? Então, galera, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Tentei passar a mensagem aqui, tudo que a gente discutiu no programa 3, Medicina Baseada em Evidência. Ainda quero discutir os programas 4 e 5. Vamos ver se vai dar tempo de gravar isso daí antes da sua prova, ok? Valeu! Fica com a vinheta aí.